Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei Deus do Universo. Assim falavam os anjos, ó Deus, na presença do Senhor, em Isaías capítulo 6, com suas asas, com suas 6 asas, voando diante do Senhor, em servidão, em temor, em adoração. Pedimos-te graça para entrar na presença do Senhor, porque nós não podemos tornar um fio de cabelo da nossa cabeça nem branco nem preto, e nós não podemos acrescentar um covar da nossa estatura, mas nós estamos esperando no Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Vem nos ajudar, vem nos abençoar. O Senhor é a força da nossa vida, no nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite com Jesus. São João capítulo 11, começando com o versículo 18. São João capítulo 11, e nós vamos começar com o versículo 18. Aleluia. Graças a Deus. Tem audiência aí, Jorge? Já foi dita? Foi lida? Não tem por enquanto? Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. Amém. Podemos assentar. O Senhor Jesus nos diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos encontrar por aí a igreja do não sofra mais. Não sofra mais. Quando Jesus disse para os seus discípulos: No mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Escritura que nós acabamos de ler, eu creio que é do conhecimento de todos, pelo menos todos que são crentes, batizados. São João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Então Lázaro já estava morto há 4 dias, quando Jesus chegou. E eles mandaram chamar Jesus, mas Jesus continuou se afastando. O meu irmão prega essa mensagem aqui, intitulada: Então Jesus chegou e chamou. Então Jesus chegou e chamou. Já pensou? Marta chegou para Maria e disse: O Mestre está lá fora e chama-te. Coisa boa, né? Ser chamado por Jesus. Já pensou? Ser chamado por Jesus. E Jesus falou: Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, nenhum homem pode tornar um fio de cabelo branco ou preto, né? Nem as cabeleireiras, porque pode pintar por fora. De onde está vendo para fora, pinta, mas não fica branco, não fica preto, porque o que vem nascendo continua branco. Nem com tinta não muda, não muda um fio de cabelo em branco ou preto.
Né? Estamos usando para brincar, para fazer uma brincadeira. Né? Mas é verdade. Não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. 50 centímetros. Agora, o irmão Brando começa falando aqui. Sim, o pastor Joaquim falou hoje de manhã algumas coisas, né? Interessante. Aves da mesma plumagem andam juntas. Aves da mesma plumagem andam juntas. Geralmente, até conforme o pastor Joaquim falou, você vai vendo certos grupos de pessoas não têm afinidade com outros. Tem pessoas que não têm afinidade com outras. E sempre as pessoas vão se juntando com as afins, com as que têm afinidade. Aí ele disse, né, que aquele pastor dizia, um gambá cheira o outro. E assim, cada um forma o seu círculo de amizades. Cada um forma o seu círculo de amizades. Ninguém tem que achar que todos têm que agradar um ao outro. Tem pessoas que elas acham que todo mundo tem que agradá-las. Se não agradar, a coisa complica. Se não agradar, a coisa complica. Deixa eu ver o que foi mais que eu notei aqui. E ele disse, não forme os grupos com a intenção de falar. Não forme grupos com a intenção de falar. E depois ele pregou sobre o limite. Nós aprendemos aqui o que é que mantém uma raia do alto. Né? Todo mundo vai achar que é o vento. Ah, é o vento que mantém a raia no alto. Não é o vento. O vento é o poder que a levanta. O vento é o poder que levanta a raia. Mas o que mantém a raia no alto é a linha. É o que dá limite. Porque justamente forçado com a forma da raia, a aerodinâmica da raia, o vento segura, a linha faz o vento segurar ela no ar. Se você cortar a linha, ela desce. Então não é o vento que segura, é a linha. Aquilo que nos põe limite, irmãos, todos nós temos que ser limitados por alguma coisa. As pessoas que vivem sem limites para o que fazem, vão acabar fazendo coisas que não deveriam, né? Que não deveriam. Então, nós temos que estar presos por alguma coisa. O pastor aqui falou sobre o limite que os pais põem nos filhos. É para o bem. O limite que os pais põem nos filhos é para o bem. E depois, eu não estou achando aqui, mas quer dizer, ele falou sobre o companheirismo. Eu não estou achando, mas ele falou sobre o companheirismo. Ah, está aqui. Não poderíamos ter um ajuntamento assim, sem incidentes. 4 semanas, pelo que eu entendi, na faixa de mais de 400 pessoas por semana, indo nessa reunião, lá no Recanto da Fé. Ele disse, não poderíamos ter um ajuntamento sem incidentes. É normal haver incidentes. Quando se junta um bocado de pessoas, irmãos, há divergência de opiniões. Há divergência de opiniões.
E o pastor Joaquim seguiu falando. O apóstolo Paulo disse que importava até que houvesse heresias no meio dos cristãos, para que os que são sinceros se manifestassem. Para que os que são sinceros se manifestassem. E nós temos que aprender a conviver com as pessoas, sabendo que sempre haverá problemas de convivência. E existem aquelas pessoas chamadas, o pastor aqui disse, as florzinhas de parede. Florzinha de parede. Tem que ficar mimando, senão murcha. Ficar mimando. Se desagradar em qualquer coisa, acaba. Se desagradar em qualquer coisa, se achar que foi desagradado em qualquer coisa, acaba, morre, seca, murcha. O pastor Joaquim disse que você tem que ter amigos das costas largas. Ok, que aguenta peia, que aguenta pancada. A pessoa que qualquer coisinha, né? Qualquer coisinha, parece que acabou o mundo em cima dela. E não é nada. Chamadas pessoas dengosas, cheias de dengue. Então quem é amigo? Florzinha de parede não é amigo. E ele disse, isso serve para mostrar equilíbrio. Equilíbrio. Irmão, quando tudo está às mil maravilhas, todo mundo rindo, todo mundo alegre, eu quero ver se alguém quebrar um copo, aí vira um inferno. Se alguém quebrar um copo, se alguém pisar no pé do outro, é impossível, irmãos, nós vivemos em comunhão, num grupo, num ajuntamento de pessoas, sem que não haja sequer um problema nunca na vida. Quando o irmão Etevaldo veio para a mensagem, quando ele falou que tinha 17 anos de Alcoólicos Anônimos, eu falei, esse se vier para a mensagem, não sai fácil. Por quê? Sabe conviver. Sabe conviver. Pessoa que já está 17 anos participando de um grupo. Com certeza em 17 anos, muita malquerência houve. Muita intriga houve. Mas não tirou ele. Como muitos outros. E depois dele, eu já vi muitos que entraram e saíram justamente com malquerência. Porque se acharam humilhados, se acharam prejudicados e tudo isso, né, as florzinhas mostraram que não tem equilíbrio. O equilíbrio cristão é para levar a tapa de um lado e virar o outro. Equilíbrio cristão é para chegar nesse ponto. Não podemos ser que nem barata tonta não, irmão. Tem pessoa que qualquer coisinha... Alvoroça, não resolve nada, não ajuda em nada, só cria alvoroço. Irmão, até na hora de um perigo, é muito melhor você, sabendo que está em perigo, você parar, olhar o que está ao seu redor, ao seu lado, para dali, se precisar, você tomar uma providência. Do que ficar correndo para um lado para o outro sem saber para onde está indo. Isso chama-se calma. Chama-se calma. Chama-se não fazer tempestade em copo d'água.
Geralmente, a tendência do ser humano é fazer tempestade em copo d'água. Então nós temos que aprender a conviver, temos que aprender a relevar. Que eu me lembro, eu nunca fui tomar satisfação com ninguém. Porque falou aquilo de mim, porque disse isso de mim, porque disse que disseram, que alguém disse, que alguém falou, que o outro escutou. Eu nunca fui tomar satisfação com ninguém. E o pastor Joaquim tem ensinado isso aí. Quem vive tomando satisfação com os outros, só vive em problemas. Só vive em problemas. Irmão, o bicho que eu já vi para sofrer mais no mundo é fofoqueiro. Só vive levando carão. E vem quando chegam, ei, tu disse isso de mim? E o pior, não, eu? Vala? Também não disse. Fofoqueiro nunca assume o que diz. Mas vamos tomar cuidado quando nós formos agir. Nós vamos sempre saber uma coisa, irmão. Criança é criança. Pessoas que brigam por causa de crianças chegam a ser mais infantis. Ai, irmã Maria, esperou eu lá, Sara. Falei para a irmã Maria que ia buscar ela, não foi, Sara? Falhei, viu, Sara? Peça perdão ela lá por mim. Mas da outra vez nós vai combinar direitinho, viu? Prometi para a irmã Maria que ia buscar ela e esqueci, ó. Agora que eu vi a Sara ali, me lembrei. Mas é assim mesmo, tá aí? Ah! Me perdoe agora, pronto. Agora eu vi a Sara aqui e me lembrei. Eu prometi que ia buscar a irmã Maria. Né? Ainda bem que ela veio, né? Graças a Deus por isso. Deus abençoe, né? Então, irmãos, quem discute, quem briga por causa de criança é mais infantil ainda. E duas crianças, se elas se arranharem, qualquer coisa, é claro que vamos ter cuidado. Eu não quero meus filhos arranhando ninguém, não quero que ninguém arranhe meus filhos. Mas se arranhar, vamos ter calma. Vamos ter calma, vamos saber contornar essa situação. Então, o pastor Joaquim disse, essas coisas servem para mostrar o equilíbrio que as pessoas têm. Agora, caminhando aqui para a mensagem. No parágrafo 5, o irmão Brandon fala assim, porém Jesus, este camarada, que estava andando por lá, como falavam, dilacerando suas igrejas e dizendo as coisas más a respeito do seu pastor, e assim por diante, ele tinha lhes causado um grande dano, eles achavam. Isso aqui foi lido lá ontem, lá no Baracho. Jesus, Salvador da humanidade, o esperado justamente pelo povo judeu. Quando Jesus veio, o povo judeu não recebeu Jesus como Filho de Deus, não recebeu Jesus como Salvador. Eles justamente acusaram Jesus de estar atrapalhando a obra de Deus. Então veja, e até mesmo confessá-lo, quer dizer que Jesus era bom, que Jesus era de Deus, qualquer coisa, significaria ser posto para fora das sinagogas. Sempre que você lê a palavra sinagoga na Bíblia, saiba que descreve um templo de adoração dos judeus. Templo de adoração dos judeus é sempre chamado de sinagoga. Templo de adoração dos cristãos é chamado de igreja. Sempre que você lê na Bíblia sinagoga, você já sabe, templo judeu. Que no templo judeu prega exclusivamente o quê? A lei. Porque os judeus estão até hoje esperando por um Messias
Eles acham que estão esperando por um Messias, quando o Messias já veio há 2000 anos. E lá guarda a lei. Então, até mesmo confessá-lo significaria ser posto para fora das sinagogas. Então, se você estivesse fora da igreja, eles achavam que você não tinha qualquer chance de redenção. Se você não pertencesse a alguma de suas seitas, como fariseus, saduceus ou algo, não havia qualquer redenção se você estivesse fora disso. Eles achavam isso. E nós vamos encontrar, irmãos, isso muito comum. O irmão Branham diz que é uma característica do falso tentar manter as pessoas presas a ele pelo medo. O falso quer manter as pessoas presas a ele pelo medo. Você sai da igreja, você morre. Se você sai da igreja, você vai quebrar a cara. Se você sai da igreja, fica fazendo medo das pessoas. O irmão Bruno falou, o pastor sincero, disse, tá aí, se você quiser ir, vá. A verdade é essa. Mas você quer ir, vá. Se Deus vai julgar ou não, isso é com Deus. Não podemos dizer que Deus vai julgar, nem vai julgar ninguém não. E nem fazer medo às pessoas. Mas você vai encontrar. Irmão, precisamos ser sinceros até mesmo na mensagem. Pastores que ensinam seus membros de tal forma contra outros pastores na mensagem, que os membros de determinada igreja, e até do mesmo companheirismo, não querem conversar com outros de outra igreja. Então veja, os fariseus tinham dito que se não pertencesse a eles, seriam expulsos. E se eles tinham direito às chaves, eles podiam simplesmente expulsá-lo se quisessem. Isso era o que eles pensavam. Não admira que Jesus dissesse, vós, pela vossa tradição, tendes invalidado a palavra de Deus, vem? E agora, tem se repetido novamente. Porque todos sabemos que a história se repete de vez em quando, e é triste dizer, mas estava profetizado repetir-se e aconteceu de novo. Nós descobrimos que Jesus não tinha boa reputação. Reputação, nós temos aprendido, é o que acham de nós. Caráter é o que nós somos. Nós devemos nos preocuparmos muito mais em termos caráter do que reputação. Então Jesus, sendo o próprio Deus em forma humana, tinha uma má reputação. Por quê? Porque Jesus não veio da forma que eles pensavam. Eu vi uma postagem na internet. É um sujeito que com certeza não era normal. Cara todo vestido com roupa em excesso. Lá em São Paulo. Em cima do orelhão da Telefônica, né? Telefônica. Para nós é telefônica, para eles é telefônica, né? Porque não tem acento nenhum. É espanhola. A polícia chegou e já chegou, usando a força, arrastou o cara, derrubou. Aí o soldado, o cabo lá, sargento, veio dizer para ele, o senhor está resistindo à autoridade. Ele falou, não senhor, resistir à autoridade não é eu fazer o que o senhor quer não. Falou policial, não é eu fazer o que o senhor quer não. Eu tenho o meu direito. Aí o policial perguntou para ele, qual o direito que você tem? O senhor tem o direito de ir, e vir e expressar. Falou exatamente dentro da lei, eu tenho o livre direito de ir e vir e me expressar. Então tem pessoas que acham, geralmente quem acha que tem autoridade, quer os outros submissos a elas. Qualquer coisa que não concorde, você está sendo rebelde. Então veja, muitas vezes as pessoas querem julgar o homem que não concorda com elas. Parágrafo 7. As pessoas querem julgar o homem que não concorda com elas. Irmão, nós nunca vamos achar alguém que concorda 100% com a gente. O irmão Branham fala isso e eu vou falar aqui de novo da minha esposa. Nós estamos casados há 34 anos.
Não é 34 anos de briga, não, mas é um bocado de briga nesses 34 anos. E, no entanto, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Nós não devemos fazer isso. Nós podemos discordar um do outro. Tem pessoa que quer que todo mundo concorde com ele. Irmão, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas nós podemos ouvir o outro. Eu não sou obrigado a concordar com você, mas eu sou obrigado a lhe ouvir. E dizer, não, a sua opinião é essa, tudo bem, mas a minha é diferente, mas a sua opinião, eu reconheço, eu aceito a sua opinião. Eu só não vou mudar a minha por causa da sua. Então, irmão Bruno diz, não devemos fazer isso, nós podemos discordar um do outro, e mesmo assim sermos amigos, sermos cordiais. Discordar um do outro, e mesmo assim ser amigo, irmãos. Tem pessoa que se não concordar com o outro, ela fica intrigada. Se eu não pudesse discordar de um homem, e mesmo assim amá-lo e orar por ele, mesmo discordando, amá-lo e orar por ele, e discordar dele com base na Escritura e para o melhor esclarecimento, então não lhe diria nada. Eu sempre quero discordar dele, cordialmente, quer dizer, de uma forma amigável, porque eu o amo, e eu certamente não quero que ele se perca, mas muitas das pessoas agem dessa maneira, que se não concordam com a pessoa, quer que a pessoa morra, quer que a pessoa se perca. Mas é porque não ama. Então o irmão Bruno diz, eu amo e eu certamente não quero que ele se perca, e ele deve agir da mesma forma comigo. Nós não queremos nos perder. Veja bem, irmão. E devemos basear nosso pensamento sobre o que a palavra diz, o que a palavra seja a verdade. Não o nosso credo ou nossos pensamentos, porém o que ele diz. Nenhuma interpretação. Nenhuma interpretação. Apenas o que a palavra diz. Audiência, Rosemiro e Lucas, Sobral, Ceará. Né? Pelo jeito é um computador só, né? Rosemiro e Lucas, mesma casa. Amém. Deus abençoe, irmão Rosemiro e o Lucas. Aleluia. Na reforma de Lutero, Lutero disse, irmãos, que ia ter 3 coisas que ele ia se admirar quando chegasse no céu. A primeira é que muitos que ele achava que iam para o céu, não iriam. E muitos que ele achava que não iriam, ele disse, irão. Muitos irão. Porque se não tivermos cuidado, nós somos assim. Eu quero botar meus amigos no céu e meus inimigos no inferno. Irmão, Deus não tem inimigos. Se eu tiver inimigos, mas Deus não tem. A coisa mais ridícula que eu já vi são pessoas que quando tem um inimigo, ele quer obrigar todos os amigos dele a serem inimigos daquela pessoa. E se chegar nele, diz que não obriga, mas os amigos dele sabem que se for amigo do inimigo dele, vai virar inimigo também. Na reforma de Lutero, no tempo ele disse que o justo viverá da fé. O homem que crê é quem tem, obteve. Mas nós descobrimos que muitos deles diziam que criam e não tinham o Espírito Santo, não faziam parte da obra revelada da hora. A mensagem era crer. Muitos diziam que criam e não criam. Nos dias de John Wesley, se eles obtivessem a segunda bênção, que era a santificação, completa santificação, eles ficavam felizes e gritavam. Ficavam felizes e gritavam. Quando sai um gol, né? A seleção brasileira está jogando, então o Corinthians aí, sei lá. Quando o time faz um gol, todo mundo fica feliz. A pessoa não tem vergonha não, você no meio da rua gritando. Gol, gol Brasil, gol do Corinthians, gol não sei de quem.
Não tem vergonha. E ninguém ignora. Mas a maioria das pessoas tem vergonha de se alegrar e dar um glória a Deus. A maioria das pessoas tem vergonha de derramar uma lágrima de emoção, baseada nas coisas de Deus. Nós devemos nos alegrar com as coisas de Deus. Tem pessoa que diz que não torce futebol e quer que um time perca. Se eu não torço futebol e quero que o outro perca, então eu estou torcendo por quem eu quero que ganhe. Se eu não torço futebol, eu não torço por ninguém. Eu não torço por ninguém e peço a Deus para o outro levar 3 gols, então eu estou torcendo. Eu estou torcendo desse jeito. Quem não torce futebol sou eu, porque eu não podia dar para time nenhum ganhar. O que ganhou, ganhou. O que perdeu, perdeu. Então veja. Eles gritavam de emoção com as coisas de Deus, irmão. Você já leu a Bíblia, você já orou até o ponto de se emocionar com as coisas de Deus? Se isso nunca aconteceu com você, você nunca foi molhado pela água que é o Espírito Santo. Nunca foi molhado por essa água que é o Espírito Santo. Você está seco. O que é um espinho? Irmão diz, um espinho é uma folhinha que não se abriu e endureceu por falta de umidade. Um espinho. Na sua base, na sua procedência, ela é uma folha que não conseguiu desenvolver e por algum motivo ela endureceu e ela agora é um espinho. E um espinho, irmão, enquanto que a flor, e até a folha mesmo, tem folhas que são perfumadas, mas espinho só serve para furar. Nós devemos estar umidificados, umedecidos, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Então eles gritavam. Todo aquele que gritou o obteve. Eles já estavam, não gritou, está salvo. Mas eles descobriram que não, que a maioria não tinha, uma porção deles gritava e não tinha. No dia de Pentecostes eles disseram, agora veio a restauração dos dons, o batismo do Espírito Santo. Voltou à igreja em 1906. Pentecostes voltou à igreja, em escala mundial, em 1906, quando o batismo do Espírito Santo derramou-se de novo, em Los Angeles, na primeira igreja lá. Agora veio a restauração dos dons, o batismo do Espírito Santo. Aquele que falava em línguas o obteve. Até hoje o mundo pentecostal fala isso, que a evidência de receber o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Irmão Branham diz, nós descobrimos que muitos falavam em língua e não tinham. Irmão Branham diz, mostrou para nós, que conhecia muitas pessoas que falavam em línguas, que parecia uma metralhadora, ou então parecia uma chuva de feijão em cima de um couro seco. E no entanto, se você não tivesse cuidado e você tivesse um dente de ouro na boca, eles te roubavam. Irmãos, a primeira coisa que uma pessoa que tem o Espírito Santo vai demonstrar é honestidade. A primeira coisa que uma pessoa, ela pode até não ter o Espírito Santo, mas se ela for honesta, você pode pensar. Mas você nunca vai poder pensar que uma pessoa desonesta tem o Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é ensinamento mesmo. Você é crente, está esperando ir para o céu, quer receber o batismo do Espírito Santo, com o nome no SPC, com o nome no SPC. Não vou dizer que por algum motivo, alguma coisa que fugiu do seu controle, alguma coisa. Mas eu conheço muitas pessoas que são assim.
O não compra, não paga, o nome vai para o SPC, espera 5 anos para sair, o nome sai, ela compra de novo, não paga, espera mais 5 anos para tirar. Pode rir mesmo, mas é verdade. Já vi pessoas desse jeito, irmãos. Fruto do Espírito. Eles dizem bem, o que é o fruto do Espírito? A ciência cristã tem isso, que dificilmente o amor é o fruto do Espírito. O amor é um fruto do Espírito. Não é o único e nem é o que prova que o Espírito está na pessoa. Mas se você não tem amor, irmãos, você não tem o Espírito Santo. Se você não tem amor, você não tem o Espírito Santo. Primeira coisa que no amor tem paz. O amor tem paz. O amor tem paciência. 1 Coríntios 13, o amor tudo ouve. Tem pessoa que você não pode nem conversar com ela. Tem pessoa que você não pode conversar com ela. Se ela discordar de você, ela já lhe atropela, já acabou, até ele maltrata. Só porque não concorda. O amor tudo ouve. Tudo suporta. Pessoa que não suporta nada de ninguém. Não tem amor, irmãos. Esse amor que é o amor do Espírito Santo. E então eles têm mais amor do que qualquer um e negam a divindade de Jesus Cristo. Consideram-no apenas um profeta, apenas um homem, vem? Assim, isso não resolve. Nós precisamos de estar na palavra da hora, irmãos. Aqui do 24 ao 35, o irmão Brana diz aqui: Lutero tinha evidência da sua era. Claro, cada era Deus teve uma evidência. Lutero foi justificação pela fé. O lema dele, né? O lema, a gente confunde lema com tema. Tema é o que eu vou falar sobre um assunto. Meu tema é esse. E lema é uma bandeira de vida que eu sustento. Eu quero ser assim, assim, assim. Isso é meu lema. Mas veja, Lutero tinha evidência da sua era. Então o lema, né, de Lutero era: o justo viverá da fé, né? Era o lema dele. Mas nós estamos, Pentecoste, Wesley da sua era, Pentecostes da sua era, mas nós estamos em outra era. Será que nós ainda estamos na era de Laodiceia? O irmão Branco falou: Lutero teve sua era, Wesley teve sua era, Pentecoste teve sua era, mas nós estamos em outra era. O irmão Branco disse que chama da era da noiva. Porém, politicamente falando, todos nós estamos na era de Laodiceia. Todos nós estamos na era de Laodiceia. Agora nós aprendemos, mas como o bebê tem um dedo, um olho e nariz, mas após um espaço de tempo ele tem que se tornar um ser humano. Ele tem que se tornar uma criança madura, então nascer, ter uma alma, corpo e espírito, poder se movimentar. Agora nós aprendemos que tudo isto, Jesus tinha declarado a apenas uns poucos. A revelação, o conhecimento. Irmãos, não é para todo mundo não, viu? Mas é para quem desejar. Jesus falou: quem almeja, quem deseja, vem e beba de graça da água da vida. A pessoa tem que estar desejando para poder receber de Deus. Mas Deus não dá para todos. Porque para começar tem muita pessoa que nem deseja mesmo. Mas se nós temos uma alma, se nós temos uma consciência, nós estamos desejando que de alguma forma Deus nos alcance. De alguma forma Deus nos encaminhe pelo seu Espírito para nós vivermos a sua palavra.
Então Jesus tinha declarado apenas a uns poucos, apenas aqueles que ele ordenara a vida, o viram. Não grandes multidões. Jesus falou: não temas, ó pequeno rebanho. Seu grupo nunca poderia ser como os grupos de Caifás. Ora, Caifás poderia ter reunido toda a nação. Jesus reuniu apenas uns poucos. Acho interessante, irmão. Eu não quero ser crítico, mas a gente tem que ver. A Bíblia diz: o mundo ama o que é seu. Jesus veio na terra, morreu crucificado como um demônio. E ele era o Filho de Deus. A humanidade, no geral, o colocou na cruz. Aí o outro, quando morre, é o João de Deus. É o João de Deus, o mundo inteiro considerando ele de Deus. E Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado como sendo um malfeitor. Será que essa religião é verdadeira, irmão? Quando o Filho de Deus veio à terra e foi crucificado pela humanidade, Jesus disse: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. É muito mais fácil um falso profeta ser amplamente reconhecido pelo mundo do que um profeta de Deus. É bem mais fácil um falso profeta ser reconhecido, ovacionado pelo mundo inteiro, do que um profeta de Deus. Então veja. Agora nós notamos que então que eles saíram da igreja, da sinagoga, né? Porque eles tinham se tornado cristãos e tinham crido em Jesus. Tudo o que a palavra falava sobre Jesus, lá estava ele. E um dia ele deixou o lar deles. Jesus foi embora. Eu quero falar de 3 coisas. Jesus partira. Jesus foi embora. A morte veio e todas as esperanças se foram. Irmão, quando Jesus vai, a morte entra e a esperança vai embora também. Eu quero falar, e Jesus partira. E quando ele parte, a dificuldade entra. Ei, irmão, a dificuldade entra. Davi disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora, quando ele o deixa, ou lá onde você mora, a dificuldade está a caminho. Satanás tem uma porta aberta quando Jesus parte, porque Jesus é o guardião da casa. Eu estava falando ali, existem coisas que chegam até nós sob a bandeira da tradição religiosa, e não do que está escrito. Tradição é aquilo que se popularizou, foi se tornando conhecido, mas não tem nenhum registro, de fato. Então isso não está registrado na Bíblia. Mas a Bíblia diz que Jesus é a vida. Eu ouvi uma história que quando foi para José morrer, o marido de Maria, o esposo de Maria, diz que Jesus tinha uns 16 anos, 17, e José dava uma agonia para morrer e voltava. Dava uma agonia para morrer e voltava. Morria e voltava. Morria e voltava. Aí depois de umas 4 ou 5 vezes que Jesus entendeu. E Jesus saiu da sala e José morreu. E não voltou mais. Porque Jesus é a vida, irmãos. Jesus, ele mesmo é a vida. Jesus é a luz. Então, Jesus precisava sair para José morrer. Tinha chegado a hora de José morrer. Então Jesus saiu, José morreu. Então ele diz aqui: e quando Jesus sai, a morte entra.
Estar separado significa morte. Assim a morte entrou quando Jesus saiu. A morte tinha permanecido com Lázaro 4 dias. E então aquele em quem criam e amavam, a família de Lázaro amava Jesus e cria em Jesus. Nós vimos aqui, nós cremos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles mandaram chamar Jesus para vir orar por Lázaro, porque eles o tinham visto e sabiam que ele conhecia Deus, que tudo que Deus, Marta expressaram isso lá atrás, agora tudo quanto disseres a Deus, Deus o fará. Ela reconhecia que ele e Deus eram um, ele era a palavra da hora, assim ela reconheceu isso, mas ele se fora e eles não podiam falar com ele. E eles mandaram buscá-lo, e ao invés dele vir, ele continuou mais além. Então eles mandaram de novo, e ao invés dele vir, ele continuou mais além. Muitas vezes imaginamos, por que essas coisas acontecem? Acontecem coisas. O que o pastor Joaquim falou hoje de manhã, e que o apóstolo Paulo disse: importa até que no meio de vós haja heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Então veja, imaginamos por que essas coisas acontecem, mas não diz a Escritura que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Irmãos, tem coisa que é simples. No fundo da minha casa tem uma senhora que visivelmente ela é um pouquinho perturbada da mente. Ela é perturbada. E ela, quando começa a esculhambar ela esculhamba mesmo, e passa o dia esculhambando. E ela pegou uma encrenca com a vizinha lá que é crente. Ela começou a esculhambar a vizinha. A vizinha falou assim, de lá: Deus está no controle. Ela quis esculhambar de novo, a mulher falou assim: Deus está no controle. Acabou tudo. Parou tudo, irmão. Parou tudo. Parou tudo, porque Deus está no controle. Vamos ter calma, ter fé. Deus está no controle, irmão. Irmão, eu vi uma cena que agora é na internet. Tudo que é fantástico. Em uma exibição, um avião perdeu uma asa. O avião não é assim, né? Essa asa aqui fez assim, ó. Caiu. E todo mundo os gritos. Lá vem o avião. Rodando, rodando. Irmão, o avião, quando o avião... Pronto, aqui o avião. Quando o avião chegou aqui para cair, assim, perto do chão, irmão, Deus usa o que o homem tem. Aquele piloto é um piloto treinado, mas aquilo ali foi Deus. Ele acelerou o avião com tudo, o avião fez isso, ó. Aí, baixou assim e baixou direitinho. Só com a asa. Se aquilo não for um milagre, irmão, aquilo é Deus no controle. Aquilo é Deus no controle, irmão. Aquilo era para ter se esbagaçado. Um avião pousar sem uma asa, irmãos. Então veja, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Ele sabe o que está fazendo. Se ele demora, lá Jesus demorou para vir orar por Lázaro. Se Jesus tivesse vindo, Jesus tinha apenas curado um enfermo. Mas porque Jesus demorou, ele ressuscitou um morto. O milagre foi tão grande, irmãos, que aquilo ficou conhecido de todos. Aleluia. Se ele demora, isso está bem. Ele sabe o que está fazendo, havia um propósito. Descobrimos em São João 5,19, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o viu ao pai fazer. O pai lhe falara para ir embora e ficar afastado por tantos dias. Após terem se cumprido os dias, então ele disse
O que disse então? Que nosso amigo Lázaro dorme. Jesus disse: Lázaro dorme. Aos discípulos, os apóstolos, os discípulos disseram: se dorme, está bem. E Jesus disse: Lázaro está morto. E ele disse: ele está morto, e folgo, me alegro por amor de vós que eu lá não estivesse. Porque eles tinham estado tentando levá-lo até ele para curá-lo, ou dizer o que tinha de ser feito. Porém, eles sabiam o que devia ser feito. Assim, eles fizeram simplesmente o que ele estava ordenado a fazer: permanecer longe. Notem-no na sepultura quando ele voltou. Ele expressou isso quando voltou e achou este lá. Todas as esperanças se foram. Lázaro tinha morrido. Cada hora eles se mantinham pensando: ele poderia aparecer. Eles se mantinham pensando: ele poderia aparecer, ele poderia voltar. Finalmente ele morreu. O fôlego da vida o deixou. Eles saíram, embalsamaram, retirando o sangue do seu corpo, envolveram-no em linho, especiarias. O primeiro dia passou, o segundo dia passou, o terceiro dia passou, o quarto dia passou. O homem já estava apodrecendo na sepultura. Seu nariz provavelmente se desmanchara. Essa eu penso que é a primeira coisa que desmancha é o nariz. E ele já estava podre, sua carne voltava para o pó da terra, ou estava voltando. Sua alma estava 4 dias a caminho de algum lugar saindo dele. Todas as esperanças de vê-lo novamente nesta vida se foram. E então, quando todas as esperanças tinham acabado, eles tinham esperado. Talvez se ele vier no primeiro dia, no segundo dia, não. Então ele morreu e ele não veio. Então o desespero se estabeleceu. Após um tempo, houve alguém que deve lhe ter dito: o mestre está lá fora. E lá vai Marta, rua abaixo. Marta foi se encontrar com Jesus. Jesus chegou naquela hora sombria, quando toda a esperança se fora. É aí quando ele habitualmente vem. Ele chega exatamente naquela hora mais sombria. Então Jesus aparece em cena. Agora observe, ele chegou, chamou por Marta. Sua presença trouxe novas esperanças. Não importava que o rapaz estivesse morto, mesmo assim sua presença traz nova esperança. Aleluia! Agora, vamos ver se a gente consegue terminar aqui, né? O irmão Brana fala aqui: agora sim estamos nós em caminho para a glória. Nada irá nos parar. Não, Senhor. Deus vai confirmar a sua palavra. Não importa o que aconteça, Ele vai fazê-lo de qualquer forma. Ele está em seu caminho, bem na trilha do dever. Ali está ele, cercado entre as montanhas, falando de Moisés. Ele escuta e ouve um rugido atrás de si. O que é aquilo? As carruagens de Faraó. Todo o exército de Faraó vindo perseguir Israel. Do lado as montanhas e na frente o mar. E agora? As esperanças se acabaram. As esperanças se acabaram. Vindo aos milhares, encouraçados, todo com armadura, né? Lanças e coisas para derrubá-los e esmagá-los. Lá está o Mar Vermelho. Que eu tinha isolado. O que ele fez? Ele ficou angustiado. Todo o povo gritando: estamos sob a ameaça disso agora. Faraó nos matará. Suas espadas nos atravessarão. Nossos bebês morrerão aqui no deserto. Moisés clamou: Deus! Na hora do aperto, irmão. Deus! É quando todo mundo clama. Você quer ver o aperto chegar? Deus! E então Jesus apareceu em cena. Ele era a coluna de fogo, isso mesmo. Ele desceu e se pôs entre ele e o perigo. Amém. Ele é o nosso intermediário. Ele é o nosso mediador. 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5.
Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso que é inútil pôr uma medianeira no meio. A Bíblia diz, é o mediador, Jesus Cristo, homem. A Igreja Católica quer botar a Maria, mulher, como medianeira. A Bíblia diz, Jesus Cristo, homem, é o mediador. Ele é nosso mediador, amém, um mediador. Lá ele ficou, permanecendo lá. Escuridão para os egípcios, aqueles que estavam vindo para tentar fazer alguma coisa a respeito disso. Ele era luz para eles, para caminharem por ela. Então de manhã, quando o vento começou a soprar bem forte aquela noite, o que ele fez? Ele surgiu na forma da coluna de fogo. Aleluia. E o mar se fechou sobre os egípcios e os judeus passaram. Aleluia. Nós queremos chamar a sua atenção para um outro pequeno homem. Uma hora. Ai, Jesus, não estou conseguindo pregar em menos de uma hora não. Eu tenho que treinar para pregar menos de uma hora. O irmão Brando fala aqui sobre Jairo. Jairo era o sacerdote, né? Sacerdote, alguma coisa lá, um sumo sacerdote. Ele, que seu nome era Jairo, era tantos deles hoje no mundo. Ele era um crente em segredo. Ele não tinha coragem de confessar a Jesus publicamente, porque ele iria ser rejeitado pelos seus companheiros. Mas um problema, irmãos, obrigou Jairo a ir até Jesus. Foi a filha dele. Aí ele ficou entre, como se diz, a cruz e a espada. Se ele fosse, seria recusado pela sua sociedade. Se ele não fosse, sua filha morreria. Então ele foi. E quando ele foi chegando a Jesus, foram dizendo para ele, não incomodes mais o mestre, tua filha já morreu. Aquilo trouxe mais desespero sobre ele. Mas Jesus chegou ali e a menina foi trazida à vida. Quando Jesus chega, irmão, à vida. Às vezes, muitas pessoas, para serem despertadas para Deus, tem que passar aperto. Muitas pessoas. Quase regra geral. Muitas pessoas. 90% dos crentes só chegam a Deus porque algum aperto os trouxe. A vida é muito boa fora de Cristo, mas com Cristo é muito melhor. É muito melhor com Cristo. Mas até a pessoa descobrir isso, às vezes tem que passar aperto, né? Mas nós temos de saber isso, né? Que Deus está no controle. Nós estamos seguindo a palavra de Deus. Devemos aprender a conviver uns com os outros, a amar os irmãos. Quem ama não maltrata, irmão. Quem ama não fere. Amém? Então nós vamos prosseguir nessa jornada. Vamos ficar de pé. Terminar esse culto com uma oração. Entregue sua vida ao Senhor. Peça a Deus misericórdia. Coisa boa. Jesus está lá fora e chama-te. Jesus está te chamando. Jesus quer você, mas você tem que ir lá onde está Jesus também. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos mais uma vez agradecidos ao Senhor, porque Tu nos chamaste para esta palavra. E o Senhor diz, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Mas também Jesus disse, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Essa é a palavra, meu Deus, que não precisa ser pago para entrar nela. Essa é a mensagem, meu Deus, que vem do céu, que o homem não precisa pagar nenhum preço, não precisa dar seu tudo financeiro para receber a glória de Deus, receber a graça de Deus. Mas o homem precisa apenas dar o seu coração para Deus. A mulher precisa apenas dar o seu coração para Deus. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, porque sem mim nada podeis fazer, Tu disseste, Senhor Jesus Cristo. E nós reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada.
Mas nós temos vindo aqui nessa noite, Senhor, para derramarmos perante o Senhor os nossos corações. Meu Deus, como quando todas as esperanças tinham se ido, mas quando Maria ouviu dizer, o Senhor está lá fora e chama-te, ela largou tudo e foi para onde estava Jesus. Senhor, nós queremos estar onde o Senhor está. Senhor, tem misericórdia de nós, somos o teu povo, ó Pai, que se chama pelo teu nome. Temos vindo, ó Deus, nos humilharmos diante do Senhor, para te suplicar por graça, por misericórdia. Sabemos que todos nós, ó Pai, somos nada, nada mesmo, Senhor, mas o Senhor é tudo, e é bom nós reconhecermos que nós não somos nada. Assim o Senhor pode fazer alguma coisa por nós. Deus, faz alguma coisa por nós, Senhor. O irmão Brana disse que o profeta Elias chegou naquela hora em que seus nervos estavam esbagaçados, eles estavam tendo um transtorno, meu Deus, uma depressão profunda, e Deus tinha que ter feito alguma coisa por ele. Meu Deus, nós reconhecemos, nós estamos precisando de o Senhor fazer alguma coisa por nós. Faz alguma coisa por nós, Senhor Jesus. Eis o nosso clamor nesta noite. Ó Senhor Jesus, faz alguma coisa por nós, Senhor. Tudo que nós podemos fazer, meu Deus, é nada, mas nós temos feito, temos vindo à tua casa, temos confessado o teu nome como nosso Salvador. Oh Deus, agora faz só uma coisa por nós. Deus, nos aceita na tua presença. Derrama a tua alegria sobre esta igreja, Pai. Que haja vida, que haja avivamento, que haja renovo, ó Pai. Renovo de fé. Meu Deus, que os fracos sejam fortalecidos, os doentes sarados, os animados tomem ânimo novo, ó Pai. Meu Deus, para caminhar nessa jornada, não deixe nenhum ficar para trás, ó Deus. Principalmente, meu Deus, transtornado pela raiz de amargura, pelo rancor, pelo ódio, mas que nós possamos, ó Deus, vir, meu Deus, caminhando em amor para estar junto de Ti, amando ao Senhor e amando uns aos outros. Oh Deus, nós pomos em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Senhor Jesus abençoe, está terminado.